Vamos imaginar a seguinte cena. O sol está nascendo agora aqui no Brasil e, enquanto a luz da manhã mal começa a iluminar as ruas, o café ainda está coando na cozinha do outro lado do mundo, lá na Ásia. Uma inteligência artificial acabou de fechar, sozinha, toda a contabilidade de uma multinacional europeia. Totalmente autônoma. Exato. E no mesmo milissegundo, ela projetou uma campanha de marketing inteira para o mercado africano e, simultaneamente cruzou dados para diagnosticar pacientes em várias clínicas espalhadas pela Austrália. Nossa. E tudo isso aconteceu sem que um único ser humano precisasse clicar num botão, aprovar um documento ou sequer supervisionar o processo, sabe? É uma imagem de tirar o fôlego, né? E a parte mais impactante é que isso não é mais aquele roteiro de filme de ficção científica ambientado em 2050. Aham. Essa é a realidade da infraestrutura de negócios hoje. A gente está falando da substituição de fluxos de trabalho completos, de ponta a ponta. Aqueles processos que antes exigiam, dezenas de pessoas, salas de reunião lotadas, semanas de alinhamento, tudo isso agora roda de forma 100% autônoma, operando em escala global. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. E olha, os números que dimensionam essa transição são avassaladores. A gente tem projeções recentes de gigantes, tipo a McKinsey, o Fórum Econômico Mundial, e eles indicam a eliminação de cerca de 800 milhões de empregos repetitivos até o fim da década. 800 milhões. É muita coisa. Mas, por outro lado, e aqui é onde a balança pesa diferente, a gente tem a criação de incríveis 13 trilhões de dólares em valor econômico. Isso tudo impulsionado por um salto de 40% na produtividade global. É uma reconfiguração absoluta de como a gente encara o trabalho. Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje tem uma missão muito clara. Para quem empreende, para quem está liderando uma equipe e começando agora a digitalizar o próprio negócio, esses conceitos podem parecer um mar de jargões técnicos indecifráveis, né? É sopa de letrinhas para muita gente. Exatamente. Então, o nosso objetivo aqui é traduzir isso. A gente precisa destrinchar como a IA assume o controle de departamentos inteiros e, mais importante, o que quem está à frente de um negócio precisa fazer para transformar essa automação em lucro real, evitando cair na obsolescência. Sem dúvida. E o primeiro grande passo para entender como esses trilhões de dólares estão sendo gerados é, de fato, mudar a forma como a gente pensa sobre o software. Como assim? É a era dos agentes de IA. A grande virada de chave no mercado é a transição de automatizar tarefas isoladas para orquestrar fluxos de trabalho completos. Certo, vamos desempacotar isso passo a passo porque essa diferença entre ferramenta e agente é crucial. Vamos pensar numa analogia prática, tá? A IA que a gente conhecia até ontem era tipo um pedreiro numa obra. Boa. O humano na operação é o mestre de obras. A pessoa precisa dar o tijolo, apontar onde a parede vai subir, dizer a quantidade exata de cimento e a IA executa super rápido. Mas se o humano vira as costas, o pedreiro para. Perfeito. Fica ocimoso. Exato. Já os agentes de IA autônomos de hoje, eles são o próprio mestre de obras. A pessoa chega e diz, quero uma casa de 2 andares. E o agente vai lá, calcula os materiais, contrata o encanador, negocia o cimento, organiza o cronograma e te entrega a chave. A máquina toma aquelas microdecisões chatas no meio do caminho. Essa analogia do mestre de obras é cirúrgica para explicar a arquitetura por trás da tecnologia. O cérebro desse mestre de obras são os chamados modelos de linguagem de larga escala. Tipo o quê? Tipo um Grok 4 ou um Llama 4. Mas, um cérebro sozinho não constrói uma casa. É aí que entram tecnologias de integração, como o LangChain ou o Crew.ai. Pera, pausa rápida aí. Para quem não é desenvolvedor, para nossa audiência focada em negócios, o que é exatamente um LangChain na prática? Excelente ponto. Pensa no LangChain como a prancheta de anotações e o radiocomunicador do nosso mestre de obras. Tá. O modelo de inteligência artificial tem a capacidade de pensar, de processar, mas ele não tem uma memória de longo prazo nativa.
e ele não consegue por si só abrir outras ferramentas do seu computador. Ah, entendi. Então o LangChain é a estrutura que permite que a IA lembre o que foi discutido há 3 horas e consiga acionar coisas externas. É ele que diz para a IA, tipo, olha, você precisa acessar o e-mail, depois jogar o dado numa planilha e aí sim me dá a resposta. Ele faz a ponte, então. Exato. E quando a gente combina isso com sistemas autônomos avançados, nomes como AutoGPT ou Baby AGI, a mágica acontece. Esses sistemas pegam um objetivo gigantesco, sei lá, aumentar as vendas de um produto em 20%, e têm a capacidade lógica de decompor isso em 50 subtarefas pequenas. Mas como eles executam essas subtarefas na prática? Porque, de novo, a IA não tem mãos para digitar num teclado, né? Eles iteram através de APIs. APIs? Isso. Uma API, de uma forma bem simplificada, é como se fosse um garçom digital. A IA não precisa abrir o navegador, digitar o endereço do banco e olhar a tela. Ela chama o garçom digital, a API, e diz, vá até o banco, pegue o saldo e traga de volta em milissegundos. Uau! E o agente autônomo coordena dezenas desses garçons ao mesmo tempo. Ele aprende com os erros, se uma tarefa falhar, e tenta outro caminho sozinho. Tudo isso numa velocidade absurda, sem o cansaço, a limitação de memória ou os vieses emocionais que nós, humanos, trazemos para a mesa de decisão, sabe? Aham. Para aterrissar isso na realidade de quem gerencia uma empresa, vamos olhar para um departamento clássico, o marketing. Imagina o fluxo tradicional para lançar uma campanha. O profissional de pesquisa de mercado gasta dias lendo relatórios. Sim, muito tempo. Daí ele passa um briefing para o redator criar o texto. O texto vai para um designer que, nossa, sofre para achar a imagem perfeita. Aí vai para o gerente aprovar. Depois de umas 2 semanas e 5 pessoas envolvidas, a campanha finalmente vai para o ar. Esse era o padrão, né? Pois é, só que hoje um agente de IA engole esse processo inteiro em 2 horas. Ele entra na internet e faz o que a gente chama de web scraping. Que é basicamente usar robôs para varrer e ler milhares de páginas de concorrentes em segundos, extraindo aquelas palavras-chave que estão em alta. Exatamente. E com esses dados, o próprio agente já escreve o texto otimizado para os motores de busca, ele mesmo aciona um gerador de imagens avançado, tipo o Stable Diffusion 3, e cria a arte visual do zero. E a parte mais maluca, ele não lança uma versão só, não. Ele testa, né? Testa tudo. A gente roda testes integrados com ferramentas de otimização do Google de forma automática. Ele joga a versão A e a versão B no ar, percebe sozinho que a imagem com o fundo azul está vendendo mais, cancela a versão com o fundo vermelho e injeta o orçamento todo na vencedora, sem ninguém aprovar nada. O que é fascinante aqui é o impacto disso na última linha do balanço financeiro da empresa, que é astronômico. É uma redução de praticamente 90% nos custos operacionais ligados a essas campanhas. 90%? Sim, porque elimina o gargalo da dependência humana. Isso gera uma escalabilidade que beira o infinito. Uma agência pequena, sabe, de bairro aqui no Brasil, pode muito bem atender um portfólio de clientes japoneses durante a madrugada. A máquina não dorme, não pede férias e não cobra adicional noturno. Mas aqui, eu preciso fazer o papel da cética. Manda. Sendo bem sincera, eu entendo perfeitamente que a máquina é brilhante lidando com dados, textos e imagens. Mas e quando a gente coloca esse agente autônomo na linha de frente? Porque a espinha dorsal de qualquer negócio é o cliente. Sem cliente não tem negócio. Exato. E se eu ligo para minha operadora de internet super frustrada, querendo cancelar o plano? Será que um robô vai conseguir ter a empatia e o jogo de cintura para me acalmar? Existe um medo enorme que empreende de que automatizar o atendimento seja um tipo suicídio empresarial, porque acaba afastando o cliente nas vendas mais complexas. Olha, é um medo absolutamente natural. E é natural porque a nossa referência de robô de atendimento são aqueles chatbots super engessados de 5 anos atrás, né? Nossa, aqueles que faziam a gente gritar com o celular. Aqueles mesmos que só diziam digite 1 para vendas, 2 para suporte, e não entendiam nada. Mas os agentes atuais superaram essa barreira do tato. A substituição na linha de frente está acontecendo justamente porque a tecnologia aprendeu a negociar. Hoje, ferramentas como a Ada ou o Intercom Fine AI mantêm conversas fluidas. Fluidas mesmo? Fluidas. Eles calculam em tempo real o churn risk,
ou seja, o risco real daquele cliente ir embora com base no histórico de reclamações e até no tom de voz ou nas palavras que a pessoa está usando na mensagem. Pera. E como a IA usa esse cálculo na prática durante uma conversa de negociação? Ela adapta a resposta? Se o sistema percebe que você é um cliente que dá muito lucro, que está com a empresa há anos e o nível de frustração nas palavras está alto, a IA tem autonomia para oferecer, na hora, um desconto de 30%. Ou dar um mês de graça. Tudo dinâmico. Sem chamar o supervisor? Tudo dinâmico. Ela conduz a negociação, convence o cliente, emite o link de pagamento, processa o cartão de crédito e encerra o problema. Um humano sequer fica sabendo que essa crise existiu até olhar o relatório gerencial no fim do dia. Gente, os casos de grandes operações abraçando isso validam muito esse ponto. A Domino's Pizza, por exemplo, eles substituíram uma fatia imensa de todo o call center por IA. O cliente liga, o agente autônomo atende, entende a voz da pessoa com todos os sotaques e gírias possíveis, converte para texto internamente e ainda faz upsell. Aquela venda adicional. Isso. Ele vê no sistema que a pessoa sempre pede refrigerante, mas esqueceu dessa vez e o próprio robô sugere. Eles adicionaram cerca de $1 bilhão no faturamento só otimizando esse atendimento autônomo.